Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 16. Aqui a gente já conhece o texto, e se você não conhece, ou mesmo você que conhece, eu desafio a ler esse capítulo, que é o capítulo do nascimento de Ismael. Aqui nós temos Sarai, esposa de Abrão, e nós temos envolvida nessa trama, nessa história, Agar, que era serva de Sarai. Ela era uma serva egípcia. E não vinham os filhos, Sarai não engravidava, e então já fazia 10 anos, aqui fala o texto, que eles estavam ali naquela terra de Canaã, e então Sarai, cansada de aguardar uma gravidez dela própria, disse para Abraão que ele tomasse sua serva Agar e tivesse filho com ela, para que dessa forma pudesse formar uma família por meio dela. Então, foi mais ou menos nesse tempo de 10 anos que eles estavam nessa terra que aconteceu tudo isso. Então, aqui o texto fala que Abraão concordou com a proposta de Sarai e Agar engravidou. Ela engravidou de Abrão. Quem conhece toda a história já sabe que, na verdade, Sarai ela deu uma antecipada naquela promessa que Deus tinha feito a Abrão. É como se ela quisesse cortar caminho, ou como se ela tivesse, talvez, incrédula, ou talvez ela quisesse muito que esse filho viesse de certa forma, e ele não vinha, então parece que ela quis adiantar o processo, né? E deve ter pensado, eu penso assim, acho que ela deve ter pensado assim, não, a promessa de Deus vai se realizar, mas será por meio de Agar. Entende? Então várias coisas podem ter se passado pela cabeça de Sarai, porque quando uma mulher não pode ter filhos, ou ela é impedida de ter filhos por alguma razão, passam várias coisas na mente do ser humano, né? Então aconteceu que Agar, se encontrando grávida, ela começa a desprezar Sarai. E Sarai, claro que não ia tolerar esse desprezo, afinal de contas, ela era a esposa de Abrão, ela era se assim podemos dizer, a matriarca da casa. Então ela não ia aceitar esse tipo de ofensa dentro da sua própria casa. E então ela começou a cobrar o próprio Abrão. Ela decidiu que ia ser dessa forma, e quando ela foi desprezada, ela foi pedir para Abraão. E disse Sarai a Abraão no versículo 5: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E aí, ela quis meio que, no meu entendimento, jogar uma responsabilidade para cima de Abrão, de uma decisão que ela tinha tomado e que ela tinha proposto. E disse Abraão, aí Abraão volta a responsabilidade para ela, porque ele responde bem assim: respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Ou seja, o desprezo pago com mais desprezo. Aí é um jogo de você é responsável, não você é responsável, a serva é sua e agora você lide com isso. Faça com a sua serva o que você achar melhor, porque a serva não é minha. Ou seja, a proposta foi sua, a serva é sua, o menino, ela está grávida, você queria o filho, ela está aí, faça então o que você achar melhor. É uma sucessão assim de empurra que chega até a lembrar um pouco de Gênesis, lá no capítulo onde nós já conversamos, que Eva come da fruta proibida, do fruto proibido que estava no meio lá da árvore, no meio do jardim do Éden, e aí começa a acusação.
né? Aí passa pro Adão, aí quando Adão é questionado, ele passa a responsabilidade para Eva, e aí a Eva passa para a serpente, e assim, né, ninguém assume e ninguém pede perdão, não há um arrependimento sobre aquilo, não se estabelece ali, olha, nós somos responsáveis, nós somos culpados porque nós escolhemos desobedecer. E aqui é uma cena um pouco parecida, porque na verdade eles escolheram antecipar um projeto que Deus já tinha dado na mão deles, já tinha revelado para eles. E aí começa aquele jogo, não, a serva é sua, não, mas porque você, porque, né? E no meio, Agar foi, então, tão maltratada, que ela fugiu com Ismael e foi para o deserto. Então, chegando no deserto, o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, para onde você... Não, de onde você vem e para onde você vai? Isso está descrito no capítulo 7. Então o anjo aparece e pergunta: mas de onde você veio e para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo, Sarai, da minha senhora. Estou fugindo de Sarai, da minha senhora. E o anjo disse-lhe... Aqui está anjo do Senhor com letra maiúscula. Então, quando aparece dessa forma, significa que era o próprio Jesus. Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aqui a gente vê Deus também fazendo essa promessa para Agar, de que os descendentes dela seriam numerosos. E essa promessa também é feita sobre a vida de Agar, porque Ismael era também descendente, querendo ou não, Sarai, querendo ou não expulsá-la, fingir que nada aconteceu, deixá-la para um canto e nunca mais ver ela, nunca mais saber do menino. Ele era descendente de Abraão. Entende? E por mais que quisessem jogar isso para baixo dos tapetes, por baixo dos panos, para esquecer essa parte da história, Deus não permitiu que isso fosse assim. Era um descendente de Abraão. E como eu disse lá no capítulo de antes, quem anda com quem é portador de bênção, de promessas, de destino profético, acaba também recebendo algo dessa bênção. Recai sobre quem está ao lado dessas pessoas, que foi o que aconteceu aqui com Agar. Ela foi abençoada por uma parte da promessa que estava sobre Abrão, porque ela teve um filho descendente de Abrão. Certo? Não era para ser Ismael, mas não é porque não foi Ismael que deveria ter sido descendente que Deus ia desampará-lo ou desamparar Agar. E assim foi, né? Ela voltou para sua serva, para sua senhora, voltou lá para debaixo da proteção que ela tinha lá na casa de Sarai e de Abrão. E aí, no versículo 13, diz assim: esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, o tempo de idade dele estava avançado, e Isaac ainda nem sinal do Isaac. Porém, a gente sabe que mais para frente esse Isaac vem, e o interessante é que a gente percebe que nada na nossa vida acontece no tempo que a gente acha que tem que acontecer. Deus tem tempos determinados para todas as coisas, e Ele precisa que outras coisas aconteçam para que Ele possa cumprir a promessa na sua vida. Porque se ela vem antes,
algo que era para ser bênção acaba sendo um peso até nas nossas vidas, porque não passou pelo processo certo, porque se adiantou com o tempo, foi adiantado, ou o tempo quando é atrasado, também acontece a mesma coisa. Quando a gente se atrasa em cumprir as instruções que o Senhor nos deu, a gente atrasa os processos, a gente atrasa os tempos, e a gente atrasa a nossa própria prosperidade espiritual, e por conta de atrasar ou de não entender o projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu espero que vocês reflitam sobre esse texto, leiam ele todo na íntegra, reflitam sobre ele. Se você tiver algo para acrescentar, pode acrescentar. Como eu sempre falo, eu não me aprofundo muito nos textos, a questão aqui é só dar uma percepção, uma pincelada superficial sobre o texto, mas vocês percebem que muitas coisas podem ser ditas sobre o texto, mas eu deixo aqui para vocês esse espaço para vocês comentarem aqui embaixo e compartilhar conosco a sua opinião, o que você percebe do texto, das promessas, da situação, de tudo que você está vendo do texto. Eu agradeço por ter me ouvido até aqui. Fica na paz do Senhor e tenha uma ótima semana. Obrigada.